Bom, então tendo em vista o que a gente comentou no final do exemplo anterior, né, a ideia de retas tangentes horizontais, então é muito importante ver aquela parte. Então, se você não viu, volta lá no finalzinho do exemplo anterior para ver essa parte que eu comento sobre retas horizontais, certo? Então, essa próxima proposição vai nos dizer exatamente isso, que se eu tiver um máximo ou um mínimo local, então a derivada, se a derivada existir, então ela vai ser zero naquele ponto, tá? Então, suponhamos que f de x exista para todos os valores de x no intervalo aberto AB e que f tem um extremante local, né? Um extremante local ou um extremo local, né? Um ponto de máximo, de mínimo local, tá? No ponto C, onde o C está nesse intervalo aberto AB, né? Então, se a derivada existe, então a derivada é zero. Tá? Então, se é um ponto onde a função é diferenciável, né, é derivável, então essa derivada tem que ser zero se for um ponto extremante. Tá? Então, ou seja, essa é uma condição necessária, não é uma condição suficiente, porque pode ter pontos onde a derivada é zero, mas nem é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo. E pode ter casos também onde a derivada não existe, mas eu tenho um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. E pode ter casos ainda onde a derivada não existe e também nem é ponto de máximo nem é ponto de mínimo. Que é os exemplos que a gente vai ver aqui. Ó. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o gráfico da x ao cubo. A x ao cubo é um exemplo que no zero, se eu derivar x ao cubo, vai ficar o quê? Vai cair o 3, vai ficar 3x ao quadrado. Se eu avaliar no zero, vai dar zero. Então, né, o zero seria um candidato a extremante local. Né? Só que para qualquer intervalinho que a gente pega aqui, a gente consegue ver que sempre vai ter valores menores do que zero, que são os valores onde o x é negativo, e sempre valores maiores do que zero, que é quando o x é positivo. Então, o zero não vai assumir valor nem de máximo e nem de mínimo, aqui nesse caso. Nesse caso é o que a gente vai chamar de ponto de Sela. Então, na verdade, um ponto de inflexão. Tá? Um ponto de inflexão aqui em R. Tá? Em R2, lá em cálculo 2, a gente vai chamar de ponto de Sela. Mas aqui, por enquanto, é um ponto de inflexão. Tá? Então, o zero aqui no x ao cubo, por exemplo, é um caso de ponto de inflexão. Tá? Onde nem é máximo e nem é mínimo. Nesse segundo exemplo aqui, o gráfico da função ele faz um bico aqui em x igual a c. Tá? Se ele faz um bico, significa que não é derivável. Não existe a derivada dessa função nesse ponto, né? Porque eu não tenho reta tangente. Então, se a função não é... Olha só, ela não é derivável aqui, então não posso falar se a derivada é zero ou não, porque a derivada simplesmente não existe. Só que analisando o gráfico, a gente pode ver que ele é um ponto de máximo, né? Então, é o maior valor que a função atinge aqui, próximo desse valor c. Tá? Então, ele vai ser um extremante local, só que a gente não pode falar nada da derivada, porque a derivada não existe. E pode ter o último caso, que é esse aqui, que é o caso onde não é derivável, né? Porque o gráfico da função faz um bico aqui também, então não é derivável, e nem é máximo e nem é mínimo, né? Porque para x menor do que c, eu tenho valores menores, e para x maior que c, eu tenho valores maiores. Então, o c não vai ser nem de máximo e nem de mínimo, tá? Então pode acontecer esses casos, tá? Então quando eu quero saber os candidatos, então eu vou olhar para os pontos onde a derivada é zero e onde a derivada não existe. Então eu vou listar esses caras, né? Onde a derivada não existe e onde a derivada existe e é igual a zero. Essa lista, no meio dessa lista, vai ter os candidatos a máximo e mínimo local, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer de ter um ponto onde a derivada é zero, mas não é nem máximo nem mínimo. Pode ter um caso onde a derivada não existe, mas é máximo ou mínimo. E pode ter um caso onde a derivada não existe e não é nem máximo e nem mínimo. Que esses três exemplos aqui ilustram essa questão. Tá? Muito bem. Bom, então a gente falou de mínimo e máximo local. Lá atrás, na definição, eu comentei um pouquinho sobre máximo e mínimo global, né? Ou absoluto. Tá? É o que a gente vai falar agora. Então, se eu tenho um ponto no domínio de uma função, ele vai ser onde antes de falar de ponto de máximo e mínimo absoluto, a gente vai falar de ponto crítico. Tá?
Por quê? Aqui a gente vai querer listar, lembra? Listar os pontos onde a derivada é zero ou a derivada não existe. Então, um ponto onde a derivada é zero ou a derivada não existe vai ser chamado de ponto crítico da minha função f. Tá? Então, para achar os pontos de máximo e de mínimo locais, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar todos os pontos críticos da minha função. Se eu achar todos os pontos críticos da minha função, nessa lista vai ter os candidatos a máximo e mínimo locais. Ok? O que significa máximo e mínimo global? Tá? Então, por quê? Porque a minha função ela pode ter muitos pontos de máximo local, pode ter muitos pontos de mínimo local, como a gente já viu, no caso do exemplo anterior, tinha 2 pontos de mínimo local. Só que um tinha um valor menor do que o outro. Né? Isso pode acontecer. Então, aquele menor valor, onde a função não tem outro valor menor do que naquele ponto, a gente vai chamar ele de ponto de mínimo global ou absoluto, tá? Naquele intervalo que a gente está olhando. Tá? Então, o maior valor de uma função em um determinado intervalo é chamado de máximo global ou máximo absoluto. Tá? Aí no cálculo A, né, no livro, ele chama muito de... ele utiliza máximo absoluto, mas eu gosto de utilizar a palavra global, máximo global. É igual relativo, né, mínimo, máximo relativo. Eu gosto de utilizar máximo local, tá? Então é a mesma coisa. Tá? Se vocês verem aí nas aulas eu falando ou escrevendo máximo local, máximo mínimo local, significa máximo mínimo relativo, a mesma coisa que está ali no livro. E máximo mínimo global é a mesma coisa que máximo mínimo absoluto que está ali no livro. Muito bem. E da mesma forma a gente pode definir, então, o menor valor em todo o intervalo é chamado de mínimo global ou mínimo absoluto da minha função naquele intervalo.